Fernando, na hora H, alguma mulher já te fez jogar a toalha? Fernando, as tuas lutas duram mais que um assalto ou vai a nocaute logo no primeiro? Eu não posso ver um negócio gozado assim que eu já chego metendo na boca. Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios aqui da Avenida Paulista. Eu sou o Luciano Varela e junto com a minha turma, Babi e Pastor, estamos aqui para trazer entretenimento, esportes, o que você quiser ver. Por isso que nós fazemos os programas para você. Para isso, eu quero saber, você já segue a gente nas redes sociais? Já está no nosso Instagram? Já está no YouTube? Não? Então não perca tempo, entra aí, durante o programa você vai ter aí todas as nossas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, é só ir e se inscrever. Deixe seu comentário, nos fale o que você quer ver, o que você quer que a gente traga, para a gente estar sempre ligado com você, trazendo o melhor do entretenimento. E não esqueça, como diz a Babi, não esqueça de ativar o sininho, porque com ele você vai receber todas as nossas informações. Não é isso, pastor? É isso mesmo. E hoje como convidado, assim, hoje o programa só não é tiro, mas é porrada e bomba com certeza. Porrada e bomba total, né? Imagino. E aí, Babi, tudo bem? Pois é, eu tô sabendo que ele fazia parte do Pânico também. Eu fiquei Pois sabendo é. agora que eu cheguei aqui, entendeu? Não foi você que derrubou ele, não? Não foi. Não. Mas também tô sabendo que ele fez uns negócios aí, que ele vai contar aqui pra gente. Meu, ele tem história, viu, Ele filha? tem história pra E ele contar, tá na né? Globo, tá no Globoplay. É chique, né? Esse povo é chique. Tá vendo? Nós estamos começando a evoluir, tá vendo? Já estamos conseguindo trazer gente da Globoplay. Daqui a pouco quem sabe da Globo, né? E quem é nosso convidado hoje, pastor? Fala pra gente. Esse cara, ele já trabalhou em rádios como 89, como Jovem Pan, já trabalhou também TVs como Record. E assim, e hoje ele tá assim, ele mergulhou de cabeça no mundo do boxe. Desse esporte que às vezes o brasileiro esquece o quanto é legal, assim, sabe? É um esporte que, pô, já deu vários ídolos pra gente. Éder Joffre, Maguila, né? E é justamente sobre o Maguila que ele mergulhou de cabeça e tá assim num projeto para lançar o livro assim mais completo da história do Maguila. Porque a história do Maguila é rica demais, assim. Além do personagem engraçado, o grande lutador que ele realmente foi. Ouvi falar que ele tá há 10 anos fazendo esse livro, é isso? Isso, porque é um trabalho assim, ele é muito meticuloso em tudo que ele faz, em tudo que ele bota assim a alma completamente, assim, né? E esse projeto acabou levando ele a participar de um documentário que está sendo super visto na Globoplay, do Maguila. Então quem está aqui com a gente hoje é o Fernando Tucori. Boa! Seja bem-vindo, Tucori. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer sempre enorme falar, é um prazer estar com vocês, mas é sempre um prazer, 10 anos para cá, simplesmente falar do Maguila. Porque as pessoas querem saber muito do Maguila, e eu percebi durante esse tempo que, apesar das pessoas quererem saber, elas não querem estudar muito a respeito do Maguila. Elas querem falar com o Maguila. Então, o que acontece com isso é que a gente tem as histórias do Maguila do ponto de vista dele, que ele conta as histórias. Isso foi interessante, inclusive, no ponto principal, né, que é o apelido. Quando uma pessoa tem um apelido, você não pergunta para ela como ela ganhou o apelido. Né? E essa é uma das perguntas que eu quero te fazer. Por que Maguila? Então, esse apelido, as pessoas costumam falar, não, porque ele ganhou esse apelido na infância. Ah, não, porque ele ganhou esse apelido quando ele era pedreiro. Ah, não, o próprio Maguila fala, não, deve ser porque eu comia muito banana. Muita banana. E, na verdade, não, cara. O Maguila trabalhava na noite. Na época, trabalhava aqui na Augusta. Ah, é? Trabalhava na Augusta num rink de patinação que ficava do outro lado. Jardins. O pastor deve lembrar porque devia estar fechando na época que você era adolescente. Com certeza. É o mais velho Eu daqui, conhecia né? a moda da patinação. Mas tinha. Eu não sei exatamente o endereço, mas era um rink de patinação que chamava. Cara, não vou lembrar o nome agora, mas tinha até trilha sonora. Lançou disco com trilha sonora, como era comum das discotecas, entendeu? Tipo Hipopótamos, que tinha os hits. A música que abria esse rink de patinação era uma versão disco do tema de 2001, Odisseia no Espaço, legal pra caramba, de um artista africano chamado Ozila. Aí tá o negócio. O Maguila, na verdade, quando ele trabalhava na construção civil como pedreiro, ele dividia o trampo com o irmão dele, que era o Paulo. E um
O Paulo era o Godzilla, porque ele era grandão, ele era ainda mais forte que o Maguila. Ele é maior do que o Maguila? Mais forte que o Maguila. Os dois eram, cara, os Parrudos. dois eram uma trilha, eram torres gêmeas, assim. Nossa, imagina bater de frente com esses dois na noite. Imagina. Você tá louco. Aí, cara, o Maguila não gostava do apelido de King Kong. Ah, o apelido dele era King Kong. O irmão era o Godzilla e o Maguila era King Kong. Os dois eram segurança dessa casa. Não, o Maguila, além da segurança, ele trabalhava na construção civil. O irmão dele era parceiro dele na construção civil. Contratava os dois juntos porque eram muito fortes. Ah, então esse apelido veio da construção civil. Godzilla e King Kong. Beleza. Aí, o irmão dele trabalhava, fazia freela, trabalhava tanto aqui quanto na Baixada Fluminense. Quando o irmão foi fazer um trampo na Baixada Fluminense, o Maguila se apropriou do apelido Godzilla e falou, eu sou Godzilla. Eu não sou King Kong, porque King Kong é um macaco. E eu não quero ser chamado por um apelido de macaco. Aí ele estava trabalhando na noite aqui, desceu, ali mais ou menos, no Baixo Augusta, antes de chegar na Roosevelt, tinha uma casa que chamava Belo Brumel, que era tipo um after, era tipo um love story da época. Essa eu lembro, bem melhor que o Rink. O tiozão, olha o nosso tiozão aí, Babi. Pois é, aí, ó. Você lembra do Belo Brumel? Se soltando. Sabendo os podres agora, Babi. Vamos ficar sabendo dos podres. Aí o Maguila tava voltando do trampo dele na patinação, que era matinê, e tinha esse amigo dele, o Luizão, que inclusive dá depoimento na Globo. Foi ele que botou nele, no Maguila o apelido de Maguila. E aí os caras começaram a querer, porque cara que trabalha na noite, vê dois caras grandes, quer botar um para brigar com o outro. Só para ver o que vai acontecer. É mais ou menos o princípio fundamental em volta do qual o boxe foi criado. Você quer ver aqueles dois brigar? Então paga e põe os dois para brigar. Ou causa intriga. Ou causa intriga. Aí foram o que eles tentaram, foi na intriga. Olha, tá vendo aquele cara ali? É o Godzilla. Eu acho que ele é maior que você. E o Luizão, cara, cara, sabe, cara escolado na noite. Esse Luizão que foi depois lá da casa de detenção, não? Nada a ver. Não. Esse é o Luizão Wolfman. Ele foi treinador de boxe. O Luizão não tinha nada a ver com boxe. Ele era do fisiculturismo e treinava na Roldan. Você lembra da Roldan? Não. É uma academia que ficava na esquina da Ipiranga com a São João, uma academia de musculação tradicional de São Paulo. O Maguila estava voltando e teve esse encontro com o Luizão, que tentaram arrumar essa treta, fizeram a intriga. E o Luizão, muito, muito espertamente, falou assim, que Godzilla, que olha para a cara dele, um negão desse tamanho é Godzilla. Godzilla é o quê? É um lagarto. Ele com essa cara só pode ser Maguila. E o Maguila, cara, era tipo finalzinho dos anos 70, era um sucesso no meio da criançada. O desenho animado. O desenho da Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera. Você chegou a conhecer esse desenho? Mas você conhece o Maguila como... Sim. Então, não tem como não conhecer, né? Exatamente. O Maguila, o desenho da Hanna-Barbera, ele tem um viés racista que é complicado. Sim. Ele foi produzido para coincidir com a marcha para Washington do Martin Luther King. E o que é o Maguila? É um macaco que quer ir para um lugar e ninguém aceita ele. Entendeu? Tanto é que o apelido dele no coisa era Maguila ou Gorila. Então toda hora ela Maguila ou Gorila do desenho animado. Era um gorilão, sempre com uma banana na mão. E aí pegou, cara. E porque o Maguila era um grande sucesso do desenho, é que nem se fosse, tipo... não vou dizer nem hoje em dia, mas, cara, era como você pegar um molequinho loirinho e botar o nome dele de Babi vira Xuxa. Mas assim, é tipo um Bob Esponja, entendeu? Sim. É pegar um moleque, porque o moleque foi lá, o moleque é magrinho, tem as calças quadradas, a gente chama um moleque de Bob Esponja. Acabou, entendeu? Todo mundo vai chamar ele de Bob Esponja para sempre. Só que quando o Maguila assume esse apelido para ele apagou, por exemplo, para Babi, ele apagou o desenho e ficou só com o lutador de boxe. Mas o Maguila, ele é da onde? Ele veio de onde? O Maguila nasceu na rua Cabo Jordino, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Ele era de Aracaju? Nasceu em Aracaju. E aí veio para cá tentar vida? Ele veio para cá, cara, para lutar boxe.
Pra lutar Ele boxe? queria treinar boxe, mas, mano, ele tinha 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, assim. Ele veio pra cá, pelas minhas contas, em 72. Ele já sabia o que queria, então. Ele em 71 ele viu uma luta de boxe. O pastor deve lembrar dessa luta de boxe. Foi uma vez que o Muhammad Ali veio pro Brasil. Foi, se eu não me engano, o dia exato é 17 de setembro de 1971. O Muhammad Ali fez uma luta de exibição no ginásio do Ibirapuera. E essa luta foi transmitida. A Globo, na época, não transmitia para Aracaju, mas a TV Tupi, sim. E essa luta foi transmitida pela Tupi. Maguila assistiu essa luta e falou: eu quero ser lutador de boxe. Eu quero ser lutador de boxe. Principalmente porque, quando ele saiu, ele assistiu essa luta na casa de uma tia dele. E quando ele, para voltar, o caminho de volta para casa, ele pegava, era basicamente na mesma rua, mas vinha beirando o quartel. E tava uma festa no quartel, que parecia festa junina, assim. Então, os caras estavam fazendo mais uma festa. Tinham dado bebida para todo mundo. Era festa do exército, assim. E o Maguila achou que era por causa do Muhammad Ali. E aquilo era o maior show da Terra. E ficou na cabeça dele isso? Ficou na cabeça dele porque estava tendo uma festa. E aí, se você pesquisar, eu posso não ter dito a data certa, mas aquela festa era porque o exército brasileiro tinha conseguido matar o Carlos Lamarca. E isso tudo você coloca no livro? Tem isso no livro? É esse o tipo de pesquisa. É tipo ir juntando pecinha em pecinha até você ter uma bola completa. Perfeito. E me fala uma coisa, Babi, você sabe qual o nome do livro que ele colocou? Maguila. Não, O boxeador. não. Welcome Maguila. Ah, é? Porque é uma piada que acontece. É muito uma com ele, piada né? dele. E eu achei isso é sensacional, assim. Tem uma piada que se fizeram com o Maguila, que quando ele foi lutar nos Estados Unidos, tinha uma faixa escrito Welcome Maguila. E o Maguila olhou aquela faixa e falou: come o quê? Vai comer a porrada. E a gente não sabe se isso de verdade aconteceu, se alguém inventou essa piada, mas o que a gente sabe é que o Maguila se apropriou dessa piada e ele conta que isso aconteceu com ele de verdade. Amigos dele que estavam lá dizem que isso aconteceu de verdade. E é esse lance do Maguila que é genial. É o dele. Maguila. Ele parecia divertido. Ele pega uma coisa que é uma piada que fizeram com ele e era para ele se sentir constrangido, e ele exibe aquilo com orgulho, dizendo: eu sou esse. E você chegou a conhecer o Maguila? Viu alguma coisa do Maguila, alguma luta, Babi? Ah, eu acho que eu lembro, porque meu pai assistia, mas eu era muito pequena. Tipo, Tem flash só. de meu pai assistindo assim, né? E fora da luta, ele Eu lá... lembro do rosto Que dele. depois de luta, ele na verdade, ele tinha um carisma muito grande, né? Você via ele, toda hora ele estava na televisão, ele era uma pessoa bem descolada, Aqui né? agora, né? Foi O Maguila fez o comentarista, ele é comentarista. O Maguila era, De terno, né? ele era de terno e de luva. De luva. E ele era comentarista de economia popular no Aqui e Agora, Economia enquanto popular. ele ainda era pugilista. Economia popular? Economia popular. Vai aumentar o preço do cigarro. Vai aumentar. Isso tá difícil. Botijão de gás. Aí ele comentava. Ele falava: não, o cigarro pode aumentar o quanto quiser, porque vício é para quem pode, não para quem quer. Gostei. Agora, uma coisa, assim, eu acompanhei bastante a trajetória do Maguila e era curioso, porque, assim, muita gente dizia que ele não era tudo isso, que ele era um produto do Luciano do Vale, que o Luciano do Vale tinha criado um produto, igual que ele criou lá o Rui Chapéu, coisa assim, tipo, se questionam muitas vezes o tal queixo de vidro dele, que era um cara que ele tomava uma porrada e caía, né, na cabeça de quem não gostava dele, né? Só que ele foi um cara que ele, com toda essa desconfiança, ele disputou o título mundial contra o cara, assim, né? Que era, tipo, o George Foreman, ele lutou com o George Foreman, lutou com o Holyfield. Ele só perdeu feio
para dois caras que eram muito grandes. E nem foi tão feio, porque o primeiro round, por exemplo, ele ganhou do Holyfield. São dois caras que estão no Hall da Fama. Então, dois caras assim que ganharam do Mike Tyson. E outra, Sim, um brasileiro que fez isso daí, né? Que nunca ninguém tinha feito isso, né? Chegar Tem lá, isso, cara. É que no começo tinha muito assim, eles pegavam, eles faziam uns lutadores, o Falcone da Argentina, veio lutar aqui e na primeira o Falcone ganhou. Sim. Aí teve a revanche, na revanche o Maguila ganhou. Aí, Foi no ginásio do Corinthians. aí teve o Van Otelar, que era um holandês. Se não me engano, que também ganhou, aí depois na revanche perdeu. E aí tinha o tal de Quebra-Ossos, que tinha lutado com o Mike Tyson. Quebra-Ossos era ex-campeão mundial. Perdeu o campeão. título mundial pro Tyson. Pro Tyson, né? E Que ele- aí que o Maguila virou o número 1 do ranking, não foi Exatamente. pra ter o direito Ele não- ele a não- lutar com o Tyson e teve aqueles rolos todos lá e colocaram o Holyfield, não é isso? Sim, foi. Eu detalho isso, cara. Isso é uma novelinha, assim, que, tipo, isso tem muitas coisas interligadas, mas o fato número um tem um episódio que o Tyson sai na mão na rua com um cara que já tinha lutado com ele, que era o Mitch Green. E ele quebra a mão dele na cara do Mitch Green. A cara dele fica parecendo essa bolinha, assim. Nossa. Só que desse tamanho. e nisso o Tyson tem que ficar um tempo sem lutar. E nesse tempo que o Tyson fica sem lutar, ele dá o tempo perfeito para o Holyfield colar no Maguila no ranking. Porque o Maguila estava ali, na posição de desafiante, no número 2 do mundo. Ele era o próximo, né? O Frank Bruno era o número 1 e ia lutar com o Tyson. Depois disso, aí o Tyson podia de repente enrolar, porque funciona assim. O número 1 é o desafiante obrigatório do campeão. O campeão tem duas opções. Ou ele luta com o número 1, ou ele pega alguém dos top 10 e escolhe com quem ele vai lutar. A escolha dele. Entendeu? A escolha dele. Se Tyson não tivesse quebrado a mão, mesmo que ele tivesse já lutado com o Frank Bruno, ele teria que escolher alguém do top 10 ou o Maguila. Entendeu? Se ele não fizesse uma, ele faria outra. Só que nisso o Tyson fica, acho que 9 meses, quase um ano sem lutar. Caramba. Entendeu? E o Tyson naquela fase complexa dele. Matador, né? Não, ele estava na fase foi na fase que ele começou a decadência. Ah, tá. Foi na fase do casamento dele, que ficou um negócio louco. Cara, tem uma história do Tyson que é sensacional, cara. Que ele foi no casamento, ele resolveu impressionar a namorada. Como que o Tyson se casou? Ele resolveu impressionar a namorada dele, que era uma atriz, que chamava Robin Givens, linda, maravilhosa e oportunista pra caramba. Resolveu impressionar ela e levou ela num All-Star Games. Falou, eu vou conseguir um... E, cara, na hora que entraram, todos os jogadores vieram lá cumprimentar ela e o Michael Jordan chegou e deu um beijo na namorada do Tyson. O Tyson tinha 21 anos, coitadinho, cara. Ele era uma criança. Ele era um bebê. Ele era novinho pra caramba, A cara. infância é difícil. E, tipo, Bem criminosa. a gente sabe cara, ele de repente descobriu. A Babi deve saber o que é isso. O que é você fazer um homem inseguro simplesmente porque você é bonito e conhece pessoas. Ah, é? Entendeu? Entendeu? Imagina o Tyson, entendeu? Ele catou ela pelo braço, levou ela, chamou um pastor no meio do caminho, não esse pastor, um clérigo, e celebrou o casamento, cara. Só por causa do beijo do Jordan. dia. Tá vendo, Babi? Ele Às vezes ficou um tão beijo- inseguro que ele comprou um casamento. E aí ele pagou o preço disso, porque ele não assinou o acordo pré-nupcial, ele não fez nada, cara. Meu Deus, mentira. Um impulso que levou a uma agada. Muito. E nisso, o Don King roubou a alma dele. E dizem que o Don King era um... Don King era empresário que tinha os cabelos... Aquele tudo arrepiado, sabe? Não? Nasceu Então, no mesmo dia que eu, 20 de agosto de um outro ano. mas dizem que ele era mafioso, né? Basicamente todo promotor de boxe, de milionário, assim, ele... tem cara, Bob Arum, o envolvimento da máfia no boxe
é público e notório, assim. Hoje em dia já não dá mais para provar, mas a Polícia Federal nos Estados Unidos investigou isso pra caramba até desistir. Até chegar a falar, cara, desculpa, não dá mais, a gente não vai conseguir entender o que tá rolando aqui. E você? Para você escrever um livro desse, o que você teve que fazer? Você leu muito livro? Você fez box? O que você fez para entender? Acho que entrevistou muita gente, né? Cara, eu entrevistei, eu comecei muito... A primeira fase, eu fui entrevistando as pessoas. Que tipo de pessoas? Cara, primeiro foi o Maguila. Eu fiz acho que umas 4, 5 entrevistas com o Maguila. E aí a primeira pessoa do box que eu entrevistei, depois do Maguila, foi o Éder Joffre. Nossa, espetacular. Quando eu fui entrevistar o Éder Joffre, mudou tudo. O Éder, ele é uma pessoa, cara, que eu fico até emocionado de lembrar dele, porque o Éder era um cara iluminado, cara. Eu entrevistei o Éder brincando, cara, ele já tava... O Éder e o Maguila tiveram a mesma doença. Sabe qual a doença que eles tiveram? Qual que é a doença? Doença do pugilista, que a gente diz. Eles tomaram Não pode mais dizer isso. Não pode? Não, porque ela não é uma exclusividade do pugilista, porque os caras da NFL têm, os caras do UFC mais tarde. Como é o nome, então? Encefalopatia, que significa doença no cérebro, traumática, por causa de porrada, e crônica, sem cura. É que o cérebro fica chacoalhando, conforme dependendo do que nem. No boxe, você toma muita porrada. Na NFL, você toma muito tranco. Também. A porrada que o cérebro dá na caixa. É o efeito chicote. Isso. É esse pum. O cérebro, ele bate atrás e volta na frente, assim. Ele dá um... Mas quais são as consequências dessa doença? É parecido com Alzheimer. Tem muitos sintomas. Só que é parecido com Alzheimer, só que o Alzheimer de uma pessoa de 80 anos se manifesta numa pessoa de 50, de 40 anos. Caraca. E com o Alzheimer feio, aquele já fora de controle, que é delírio paranoide, insônia, flacidez muscular. Se vocês repararem as imagens mais antigas, depois que o Maguila está doente, a cara dele parece que está... Que cai, né? Porque ele não tem mais o mesmo tônus muscular. Às vezes tem tremedeira, entendeu? O Éder, por exemplo... É uma doença que é facilmente confundível com Parkinson e com Alzheimer mesmo, né? É uma mistura dos dois. O né? Muhammad Ali, provavelmente, ele teve todos os sintomas de encefalopatia traumática crônica, mas ele não doou o cérebro dele, porque para ter certeza que é isso, tem que abrir a cabeça e examinar o cérebro. Ai. Os outros dois, o Éder Joffre e o Maguila, eles doaram? Os dois doaram o cérebro. Mas, assim, tem um outro jeito, que é o seguinte: eles te dão um remédio. Se funcionar, estamos no lucro. Mas Provavelmente doar o cérebro? É para estudo. Ah, Pra pessoa... Só depois que a pessoa morre. Quando... Sim. Essa que... Por falar em doar para falar em doar o cérebro, eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se você sabe, mas aqui nós temos um estagiário de 5ª série que faz algumas perguntas. Nós temos um quadro muito legal com esse estagiário, que ele é contratado só para isso, chamado De Frente com Babi, com a nossa querida Babi. Então eu quero fazer uma pergunta para saber se seu cérebro vai ser doado ou não. Você topa fazer um De Frente com Babi, encarar a Babi de frente para essas perguntas? Claro. Claro. Vai, Babi. Desafio aceito, o juiz está ali, ó lá, o Alexandre como juiz, ó, já chegou de braço cruzado ali, ó, o homem ali, não é fácil não, já chegou chegando, mano. Então não, mas deixa eu terminar de contar essa história do Éder, que é legal. Eu estava fazendo uma entrevista com o Éder Joffre e, cara, o Éder já estava fragilizado e tal, e a entrevista durou, porque tem um tempo, a entrevista durou acho que umas 2 horas, assim, foi maravilhosa, e o Éder o tempo inteiro sentado. Terminou a entrevista, eu falei assim, gente, posso fazer xixi? Beleza. Fui lá, na hora que eu voltei, cara, sabe aquele quadro aquele quadro que a pessoa se veste de velho e começa a fazer Comercial da Pepsi. Cara, parecia isso. O Éder tava fazendo sombra, que é quando o cara luta boxe sozinho, de um jeito, cara, que eu,
com as plenas condições do meu corpo, não seria capaz de fazer. De um jeito bonito, cara. Pum, pum, pum. Levantando, cara. Eu falei, cara, não é possível que seja a mesma pessoa. Não é possível. Aí eu fui lá e falei pro Éder. Éder, você acha que eu devia treinar boxe para escrever sobre boxe? Aí ele falou assim para mim, eu acho que você devia treinar boxe. Boxe faz bem pro útero. Oi? Aí, Babi, então é com você. Aí eu falei assim, mas Éder... Eu não entendi. Eu fiz exatamente isso. Mas Éder, eu não tenho útero. Ele falou assim, mas a sua mulher tem. E o que ele quis dizer é que você, cara, você tem um bom condicionamento, só vai fazer bem pra você. E essas piadinhas, cara, beleza. Terminou a entrevista, uma chuva que nem essa que deu o alerta agora, que chuva torrencial. Cara, peguei um táxi pra voltar pra casa, morava ali na Antônia de Queiroz, Travessa da Augusta. Táxi descendo ali, cara, fechou o farol, assim, me deixa aqui. Ele me deixou, desci, olhei, tinha um toldo, entrei debaixo do toldo, via assim, aulas de boxe. Olha, coincidência, olha, deve, tem coisa do que Aí eu destino olhei e fala. falei assim, cara, tá chovendo, eu não vou voltar pra casa agora. Entrei, que horas que é a aula de boxe? Ah, tá tendo agora. Os horários eram 17h30, a primeira aula, e 19 horas a segunda aula. Não, 8 horas a segunda aula. Eu cheguei, peguei o final da aula das 17h30 e falei que ia voltar na segunda aula. E voltei. E depois disso eu fiquei... Cara, isso foi dia 3 de março de 2017. Eu fiquei treinando até a pandemia. Praticamente todos os dias com Jack Welson, campeão brasileiro, campeão sul-americano, cria do Garrido, do projeto social do Garrido. E essa aula que você teve ajudou muito você a escrever? A Cara, ter uma outra visão na sua escrita? Ajudou em vários sentidos. Assim, porque quando você treina boxe, o boxe é um esporte muito rápido. Acho que é o mais rápido de todos os esportes. Eu percebi depois que eu tinha assistido boxe a minha vida inteira sem entender exatamente o que estava acontecendo ali, como se eu estivesse assistindo um jogo de futebol e não fosse capaz de enxergar a bola. Entende? Uhum. E aí você começa a ver. E aí você começa a ficar maravilhado com umas coisas, com um negócio de uma luta que, cara, ninguém acertou ninguém. Você começa a ver possibilidades de golpe que não se acertaram. Você consegue ver o que o cara tentou fazer e não conseguiu. O que o cara tentou e conseguiu. É que a gente estava conversando, como a gente estava conversando nos bastidores antes, né, de começar. A história quando o Maguila perdeu pro argentino. Pro Falcone. Pro Falcone, que ele finge, que você falou que ele finge dar uma de esquerda, só que ele retranca e o Maguila se cobre, e aí ele vem com a direita e dá no Maguila e nocauteia. O Jack, o meu professor, ele entendeu perfeitamente o que eu queria. Ele entendeu assim, ele me ajudava de um jeito que era assim, eu mostrava uma luta para ele e ele falava assim, nós vamos repetir isso no ringue. E esse do Falcone foi um. O Falcone finge que ele vai dar um cruzado com a mão da frente. Eu já nem falo direita e esquerda, é mão da frente e mão de trás. Mão da frente é a esquerda para quem é destro. E a mão de trás é um presente que você guarda para ocasiões especiais. E aí ele tá assim, o Maguila põe ele, o Falcone, atrás das cordas, põe ele com as costas nas cordas, e o Falcone finge que vai cruzar com a mão direita, com a mão da frente, altão aqui no Maguila. E o Maguila se cobre, e aí ele tá aqui. Ele tá aqui assim, ó. E o Falcone contou isso pra mim. Eu falei com ele. Levei ele no Corinthians, no estádio. Levamos ele no estádio do Corinthians. E o Falcone foi arremessador de peso. Ele fez exatamente como o arremessador de peso fez. Ele guardou o pezinho aqui e meteu o peso na cara do Maguila. Pum! E aí acabou. E aí você fala que o Maguila tem queixo de vidro. Cara... Não tem como. O Maguila era muito difícil de acertar. Era muito, muito difícil pegar o Maguila. Mas quando pega assim, cara... Então, mas é que assim,
ele sempre foi muito questionado. Mesmo Sim. ele sendo um ídolo que as pessoas adoravam, tipo, vai ter luta do Maguila, que legal, vamos assistir. Mas assim, ele sempre foi muito questionado. Não, ele não é tão bom assim. Isso é a armação do Luciano e daquele outro Newton Campos, não sei o quê. Se questionava muito. E a principal queixa era sempre essa, mas quando ele tomava um soco no queixo, acabava a luta. Lógico, é um queixo possivelmente qualquer pessoa, né? Mas então ele não sabia defender bem o queixo, pelo jeito, porque ele ficou apelidado muito tempo de queixo de vidro, né? Cara, o Maguila, ele tinha... Assim, primeira coisa, eu tive uma facilidade muito grande que todas as pessoas dessa geração de jornalismo que cobriram a carreira do Maguila não tiveram. Foi acesso à internet e livros digitais, entendeu? Então, cara, pelas minhas contas, eu li uns 350, não vou dizer só livros, 350 entre livros e artigos. Então, qualquer lutador que eu ia falar a respeito, eu pesquisava textos, eu pesquisava a biografia do cara, eu via a carreira dele, ia dormir e no dia seguinte eu escrevia sobre ele. Entendeu? Então, aí você descobre que o Falcone, por exemplo, o Falcone veio aqui em São Paulo disputar em 81 um sul-americano amador. E ele nocauteou todo mundo. Falcone nocauteou todo mundo. E era amigo do Maguila. Sim. Foi amigão do Maguila, assim. Por quê? Porque o Maguila estava se preparando para estrear na Forja de Campeões. A Forja de Campeões era o torneio mais tradicional de boxe daqui em São Paulo. Começou em 1941 e existe até hoje. Você imagina. Um campeonato que existe desde 1941. E a gente não sabe, né? Porque não é divulgado, né? Falta informação. Cara, na verdade, os canais de esporte só querem falar de futebol. Sim. Não tem um Luciano do Vale para É isso que eu ia falar. porque o Luciano, assim, foi o Maguila, foi o Luciano todo duro. Tipo, ele criou uma safra de ídolos pro boxe brasileiro, né? Não só pro boxe, cara. Os caras fazem... O vôlei é filho do Luciano do Vale. O Emerson Fittipaldi também, quer queira, quer não. Não, o Emerson na Indy. Peraí, o Emerson na Indy. Sim. Na Fórmula 1 ele já era na Fórmula 1, mas ele renasceu com o Emerson Fittipaldi. Mas não é o Emerson, é a Indy. A Indy nasceu com ele, exato. Os caras chamavam o Luciano do Vale de Luciano do Vôlei por quê? Porque ficava o dia inteiro passando lá. Você colocava na Band e tava lá o vôlei, né? Porque antigamente não tinha essa. Ele fez um troca, teste antes. O Luciano do Vale fez um. Cara, eu conversei com o Juarez Soares. Para o livro, tive o prazer foi uma das últimas pessoas a entrevistar o Juarez Soares. Você lembra até? Foi a Ana Júlia, filha dele, que mediou esse encontro. E o Luciano, o Juarez conta essa decisão do Luciano. Beijo, Ana Júlia. Ele conta essa decisão do Luciano que se deu na Copa de 82, cara. O Luciano, ele era o Galvão Bueno. Ele era da Globo, né? Ele era a grande voz da Globo. Ele era o dono do esporte no Brasil, cara, em 82. E acaba a Copa, ele decide ir embora. Ele fala, cara, a gente acabou de transmitir a Olimpíada de 1980, que foi em Moscou, Ursinho Misha dando tchau, Teófilo Stevenson, campeão ouro na categoria dos pesados, mais uma vez. E o Luciano falou, cara, a gente faz vôlei da audiência na Olimpíada. A gente faz judô da audiência. Na época, o Luciano estava namorando com a Silvia Vinhas. E ele ficou sem emprego, ele ia na beira da praia. Silvia Vinhas estudava em Santos, porque o pai dela falava para ela, se você quiser casar, você vai ter que terminar a faculdade antes. E o Luciano ia lá esperar ela sair, tinha aquelas quadras, o Luciano ficava lá. Só não casou. Casou. Casou com ela? Casou. O Luciano ficava vendo os jogos de vôlei e narrando dentro da cabeça dele, assim, tipo... Olha lá, o Luciano careca bateu bola no chão. Não, é outro cara. Ah, tá. Agora, nessa relação do Luciano com o Maguila, ficou uma amizade assim ou em algum momento pode-se pensar que o Luciano do Vale explorou de alguma forma o Maguila? Foi uma relação legal, boa para os dois? Eu acho que isso é uma coisa que os dois poderiam dizer. O Maguila diz que não, que ele... Cara, o Maguila é na base do homem a homem, né? Eu assinei o contrato, eu sabia o que eu estava fazendo, então ninguém agiu errado comigo. E o Luciano ganhou muito dinheiro com o Maguila também?
Cara, não sei, entendeu? Não sei te dizer isso. Eu imagino que sim, entendeu? Eu imagino que as leis trabalhistas para um esportista, enquanto atração elas vêm evoluindo cada vez mais. O UFC está vivendo uma treta incrível por conta disso, assim. De um lado são os caras que têm muita grana, tentando ganhar o máximo possível dos caras que estão lá dando a cara para bater. Então, o Luciano ganhou muita grana, cara, vale o que está no contrato, vale o escrito, entendeu? Mas provavelmente se fosse hoje, talvez não desse para fazer nada disso, entendeu? Agora vamos falar do Maguila do lado ser humano. Eu conheci um pouquinho também, porque meu pai, por acaso, foi contador dele, cara. Pois é, cara. Muito louco, né? Meu pai foi contador do Maguila. Que mundo pequeno. O pai dele arrumou patrocinador pro Maguila. Frei Caneca era o grande patrocinador do meu Maguila. Meu pai era amigo do dono, conheceu o Maguila lá. É muito louco, né? Enfim, me fala uma coisa. O Maguila como ser humano, como pessoa. Eu sei, eu conheci um pouco, eu convivi também. Mas eu quero saber de você. Ele era muito simples. Ele era uma pessoa bem carismática, né? E aonde passava, sempre alguém parava eles e ele tinha uma paciência de Jó, né? Cara, o Maguila é incrível, assim. É incrível. Eu tive a oportunidade de viajar de ônibus com o Maguila. Conta essa história. Cara, foi demais, assim. O Maguila ia visitar os irmãos dele em Nova Iguaçu. Porque queria visitar. E o cara que ia levar a gente quebrou o carro dele. E o Maguila ficou frustrado, porque era um amigo dele, cara, era pra fazer o rolê que o Maguila fazia nos anos 70, assim, cara. Depois das baladas, depois de trabalhar como segurança na noite. Ouvindo Bezerra da Silva, Cobra Criada. Ele adorava, MP3, né? Ele ama. Bezerra da Silva era o sambista dele. E aí, cara, o cara não quis fazer, tava sem o carro, não deu para ele ir. E aí a gente ficou entre duas opções. Vamos esperar até de noite e viajar de avião, ou vamos viajar agora e chegar na hora que sai o primeiro voo, que era às 7 horas, assim. E aí a gente foi de ônibus, cara, Ônibus? De ônibus, cara. A gente foi pra rodovia. De carreira. Ônibus fretado Tietê. Saindo da rodoviária do Tietê. Imagina cara, o Maguila. Eu fui... Você não faz ideia do que é o Maguila na rodoviária, cara. Eu entrei com o Maguila no banheiro da rodoviária. Como assim? Eu entrei com o Maguila, chegamos lá, Maguila, eu preciso ir no banheiro. Não, vamos lá. Entrei, porque lá na rodoviária tem um banheiro que você paga e tem outro que fomos no banheiro que não precisa pagar. Entrou o Maguila no banheiro, cara, tinha aquela fila de mictório com um monte de gente mijando. Na hora que o Maguila... Os caras largando o instrumento pra dar mão pra ele. Ô, Maguila! Mas pior, cara, na hora que o Maguila... Um cara falou assim, ó o Maguila ali. Mano, virou uma fila de cara, um mijando no outro, só pra... Vira de lado pra ver o Maguila. Ô, o Maguila ali, opa! O cara, você tá mijando em mim, cara. Imagina a cena. Mano, veio gente da congregação abençoar a viagem que ele ia fazer. Cara, no ônibus, motorista falando, é um prazer transportar o campeão, esse herói do povo brasileiro, cumprimentou ele, cara. Um negócio lindo, assim. E na volta foi a mesma coisa. E foi uma viagem tranquila? Não. Não, porque, cara, teve um acidente. Para ir pro Rio de Janeiro, Dutra. A gente parou lá em Queluz. Maguila falou assim, vamos... Eu falei, chamava o Maguila de seu Adilson. Seu Adilson, vamos descer? Vamos comer alguma coisa? Vamos lá comer uma coxinha. Descemos, cara. Na hora que nós descemos... Cara, a gente desceu, pegou, comeu alguma coisa. Eu fiquei fumando um cigarro lá. Cara, todo mundo do ônibus tirando foto com o Maguila. O Maguila atendeu todo mundo. Ele tava com a camiseta do Muhammad Ali, que eu tinha dado de presente para ele. Ele mostrando, tem uma foto, você deve ter visto essa foto do Maguila, ele apontando para a camiseta do Muhammad Ali. Foi uma das fotos mais bonitas que eu tirei dele, cara. E eu tirei muita foto do Maguila nesse tempo. E aí, cara, a gente voltou para dentro do ônibus, saímos de lá. Era mais ou menos pra gente chegar umas 7 horas em Nova Iguaçu. Na hora que a gente saiu, rodou um pouquinho, cara, parou tudo.
Um carro de óleo tombou lá para frente, jogou óleo na pista toda, tiveram que tirar, desviar o trânsito. Cara, no final, a gente era para ter chegado 19 horas, chegou 2 horas da manhã quase, em Nova Iguaçu. E eu ligando, cara, liga para resolver as coisas. Fui para frente do ônibus, que tem uma hora que você fala, cara, eu não posso ficar falando disso do lado dele, porque eu vou deixar ele nervoso, cara, falar no celular. E de repente eu preciso responder uma coisa que ele não pode ouvir. Entendeu? Eu vou deixar ele em pânico. Fui pra frente também porque eu tava nervoso e queria fumar, cara. Mas isso foi na época que ele já estava doente? Já tava doente. Já estava doente. Isso foi na semana da Páscoa de 2017. Tá. Foi um pouquinho depois de eu ter conhecido o Éder Joffre. Foi, cara, eu tinha começado... O Maguila tinha ficado super contente porque eu tinha acabado de começar a treinar boxe. E aí, cara, eu voltei, descobri que tinha um acidente, já tinha visto que os carros lá na frente já estavam se mexendo, que a gente logo voltei para dentro do ônibus para falar com o Maguila. Na hora que eu sentei, falei assim, então o carro já vai andar. Já a gente vai começar a andar. Ele olhou para mim e falou assim, quem é você? Ixi. O Maguila nessa época já estava tomando remédio, eu já estava meio preocupado, cara, porque o Josmar, que é meu parceiro nessa história do Maguila, ele já me ligou e falou assim, fica ligado, cara, porque de repente os remédios dele começam a fazer efeito. Começa a perder efeito, né? Era para ele comer às 8 da noite e já era quase, cara, já passava de 10. E ele olhou para mim na hora que ele fez assim, quem é você? Meu sangue gelou, cara. Não só porque eu já vi ele se ajeitando no banco do ônibus. Ele tava do lado da janela. Nocaute. Ai, que medo. Ele tava se ajeitando e eu do lado dele, aqui do lado do corredor. Eu só vi ele liberando a mão direita, cara. Tipo, se ele dá uma daquela, cara, eu não sei quantas pessoas já chegaram a ver o Maguila. Mas a mão dele, cara, era um negócio, cara, que é um... Cara, eu lembro da primeira vez que eu vi Maguila... E era gigante, gordo, assim. O dedo, esse dedo da mão dele, o polegar, parecia um dedo do pé, de tão grande que era, assim, me impressionava. E aí, cara, eu peguei aquela luzinha de leitura que tem em cima, acendi em cima da minha cabeça e falei assim, seu Adilson, sou eu, Fernando, escrevendo o livro com o senhor. Ah, agora eu tô lembrado. Ufa. Aí passou vento. Antes não estava ele passando cativou. nada. Não, eu já, nessa hora eu falei assim, A cara, alma voltou pro corpo. voltou assim, gloriosamente, cara. Aí depois a gente chegou lá e foi Peido tudo bem, pesa. mano. Agora uma coisa assim, tipo, como que o mundo do boxe, assim, os boxeadores em geral, olham essa moda agora de botar um monte de influenciador, de lutador aposentado e pensionista, de gente assim que não é do mundo do boxe, para fazer essas lutas, tipo, que muitas vezes Tipo Davi. terminam em, Davi contra Davi, Sasha. Sasha, meu Deus. Isso virou um show meio bizarro, assim. Tipo, o que você acha, como entendedor do boxe, o que você acha desses fight music? Cara, é um problema que a gente tem com história, né? Quem não conhece a história está condenado a repetir. O boxe brasileiro nasceu no circo. Por que o boxe brasileiro nasceu no circo? Porque era uma luta. E luta o Brasil já tinha. A capoeira, que era proibida, porque a capoeira defendeu a monarquia. E o regime novo, a república, perseguiu todos os capoeiristas. Então, luta era proibida. Se fosse capoeira, boxe, não interessa. Vai para cadeia do mesmo jeito. E qual que era o jeito para fazer isso? Levar o boxe para cima do palco e transformar ele num espetáculo. Isso deu um problema que o boxe brasileiro vive tentando contornar até hoje. Que o boxe brasileiro começou por onde devia ter terminado, que era o boxe profissional. O boxe amador, que é aquele na academia, de ir lá todo dia, de disputar, é uma conquista recente do boxe brasileiro. Tanto é que você vê, quando o boxe amador brasileiro começou a ser valorizado, que foi, curiosamente, de 2002 para frente, o Brasil começou a ganhar medalha olímpica.
Antes disso, só tinha uma, do Servilho em Robson, 1968. Esquiva, o Yamaguchi. Adriana Araújo. Ela foi a primeira. A Adriana Araújo foi o primeiro? Cronologicamente, porque ela ganhou um bronze e cronologicamente, que eu digo assim, a Adriana, Yamaguchi, Esquiva foram tudo nas mesmas Olimpíadas. Robson também foi na mesma, né? Não, o Robson foi aqui. Foi depois? Robson foi no Brasil. Os três foram em Londres, em 2012. Robson foi em 2016, no Brasil. E o Ebert, em 2020, que não foi a de 2020. Mas não me enrole, me diga. Fight Music. Aquilo é luta de verdade ou aquilo é uma palhaçada? Cara, aquilo é um jeito de treinador de boxe ganhar a vida, entendeu? Mas ele está ocupando um espaço que o boxe não ocupa. Por quê? Porque o boxe tem essa mania de renegar o espetáculo. Os puristas do boxe querem renegar o espetáculo, entendeu? E ao mesmo tempo, cara, tem essa praga de hoje de botar as pessoas por causa do número de seguidores eu ia que falar a elas têm. mesma coisa. Eu acho que é um absurdo, tipo assim, pessoas roubando papéis de atriz, sabe? Que estudou, que... É verdade. Por causa de número de seguidores, sabe? É isso. As pessoas estão trocando tudo. É isso. Tipo, isso não existe. Eu vou te falar um negócio. Sabe? Eu estudei a história do boxe, eu sou capaz de contar a história do boxe ano a ano, passo a passo, do Brasil aqui, como ninguém. E quando tem um evento, eles chamam um influenciador. Não é o caso de, por exemplo, um Daniel Leal do Round 13, que está trabalhando, está procurando notícias, entendeu? E merece o espaço que ele está. Mas tem uns caras aí que estão gerando conteúdo com base em inteligência artificial, que não é nem que eles estão dando informação errada, eles estão inventando informações. Entendeu? O cara não tem estudo nenhum. É que nem dizer que o Luciano Varela foi campeão de boxe peso pesado em 1976 na Olimpíada. Vamos dizer isso. Vamos dizer Tinha um isso. ano. Entendeu? Na Olimpíada de Montreal, no Canadá. É igual essas lutas também que expõem o passado da pessoa. Então, bota lá, Jack Paul contra um cara que foi uma lenda, por exemplo. É desagradável isso, assim, porque aí vai lá, sei lá, o Anderson Silva luta com um cara desses, lógico, com 50 anos de idade e acaba perdendo, porque tá lutando um esporte que não é o dele, que é o boxe. Então, é o cara do UFC contra o cara do boxe. Pô, o cara do boxe com certeza vai ter essa vantagem, né? Sim, cara, esse tipo de coisa sempre existiu. Só que o que eu acharia certo, entendeu? É que houvesse lutas de boxe de verdade no mesmo card. Que foi o que aconteceu naquele evento que teve o Vanderlei contra o Popó. As duas lutas que tiveram antes... Isso aí foi legal. Foi. Do Popó. As duas lutas Legal que tiveram foi no final. antes... Não, assim, foi legal porque eram profissionais, sabe? Então, É interessante. Então, profissionais de esportes diferentes. mas não, antes foi Yamaguchi, Falcão aí tudo e bem. Ebert, Conceição. Então, E Aí ninguém tudo bem. fala disso. E Mas- ninguém fala disso. Que é o principal. Antes disso, É louco, né? antes ainda, teve a Bia Ferreira, cara, defendendo o título mundial dela no Brasil. Sabe há quanto tempo que não tem campeão mundial defendendo o título no Brasil? Porra, cara. Tudo bem, teve a Rose Volante, entendeu? Mas, cara, o Robson, que foi campeão, não conseguiu defender o título dele aqui. O Patrick Teixeira, que foi campeão, também não conseguiu defender o cinturão dele aqui. E o que se fala dessa luta é simplesmente a briga no pós-luta, né? Quando Sim. acabou, que foi a briga. E O nocaute que o coisa tomou, que E o Vanderlei apagou tomou. completamente. E eu aqui me matando para financiar o lançamento do livro, para contar a história dessas coisas, e só o que os dois pagaram de multa, entendeu? Botava esse livro de graça. E para que você precisa desse financiamento aí? Conta pra gente, Cara, para ver se alguém de repente está assistindo, poder te ajudar também. Você fez uma lei Rouanet, é isso? Sim, primeira coisa, o livro está aberto para captação em Lei Rouanet. O que significa isso? Que qualquer empresa que tem empresa de lucro real pode usar o dinheiro que, cara, ela vai ter que pagar de qualquer jeito Pro pro governo. imposto de renda e botar esse dinheiro na conta do Ministério da Cultura E se associar a um projeto legal. e se associar a um projeto legal. Cara, tem um monte disso. O livro está completamente pronto já.
O livro tá pronto, cara. O livro, o livro do jeito que ele tá hoje, eu digo que eu mais pequei por excesso do que por falta. Entendeu? A única coisa que não tem lá é que o Maguila morreu. Entendeu? Mas isso todo mundo já sabe. Isso não precisa de um livro para dizer isso. Precisa dizer, né? Entendeu? Inclusive, cara, o Éder morreu enquanto eu estava escrevendo, o Miguel de Oliveira morreu enquanto eu estava escrevendo, o Juarez Soares morreu enquanto eu estava escrevendo. Não precisa escrever uma biografia minha, não, tá? Eu não quero, eu não quero tratar esses caras como mortos. Eles estavam vivos enquanto eu estava escrevendo. E esse livro é um tributo a todos eles, inclusive ao Maguila. E o lance de fazer essa associação pela Lei Rouanet é porque eu tenho que oferecer uma contrapartida social. O que você vai fazer? Explica para o pessoal da Lei Rouanet o que você vai fazer. Por que você precisa captar via Lei Rouanet? Você vai fazer o quê? Você vai dar o livro para quem? Essas coisas. Isso que é legal colocar, porque não é o projeto como um todo, gente. O projeto como um todo já está pronto, já está legal. Mas o legal é o que ele vai poder fazer, a quem ele vai poder ajudar, aonde ele vai poder atingir com essa ajuda que você pode dar. Você que é empresário, que tem uma empresa de capital de lucro real e que está pagando para o governo, você pode fazer parte disso. Olha só que projeto bem legal que o Fernando Tucori tem. O que você vai fazer com isso? Cara, basicamente é levar o livro para projetos sociais que usem o boxe como uma ferramenta para tirar a molecada da rua. Porque, cara, moleque que treina boxe, ele vicia nisso, cara, que ele não sai mais de lá da academia. Ele vai viver na academia, ele vai treinar na academia, porque todo o treino de boxe só vai fazer bem para ele. Entendeu? E, cara, contar a história, contar para esse moleque a história do esporte que ele pratica, para o que ele está querendo dar à vida dele, cara, é o mínimo que eu posso fazer. Então, mas não adianta eu fazer isso para levar o livro aqui para São Paulo. Para levar aqui para São Paulo, eu mais um amigo meu que tem carro, a gente resolve isso. Entendeu? O lance é levar para o Rio Grande do Sul. E aí não só Porto Alegre. Rodar as cidades ali perto. Cara, aí entra nesse esquema. Para despertar paixão pelo boxe, seria? Cara, é levar o livro para contar. Contar a história, continuar a história viva. É chegar nessas academias em que os caras têm pouco dinheiro, os caras têm pouco investimento, os caras fazem um trampo de tirar moleque da rua mesmo, cara. E falar assim, cara, não vai vender droga. Não vai, não entra nessa, não vai roubar. Entendeu? Que é a coisa que salvou o Tyson. Que é a coisa, não vou dizer que salvou o Maguila, porque não tinha projeto social na época do Maguila. Mas né? foi o que, de repente, ele veio para acontecer, Sim. né? Ele veio para isso na vida, Sim, né? Justamente trazer isso. Se não fosse isso, ele provavelmente estava morto, porque todos os outros irmãos dele, tanto os mais velhos quanto mais novos, morreram antes que ele. Quantos irmãos ele teve? Ele teve 20, quer dizer, ao todo 20. Tá. 20 16 foram os que chegaram a crescer. A virar crianças. Outros são os que eles chamam de anjinhos, frutos da mortalidade infantil, que são crianças que morrem antes de ser batizadas. Então é anjinho. Então ele veio com esse propósito, né? O Maguila já veio para cá para isso. Mas só um parênteses, já que ele está falando de morte, assim, o Maguila morreu rico, o Maguila morreu pobre, como que o Maguila morreu financeiramente falando? Assim, cara, pela carreira dele devia ter juntado uma boa grana, né? Mas conhecendo esportistas no Brasil... O Maguila nunca passou necessidade. Nesse fim da vida dele, o Maguila nunca passou necessidade. Qualquer um de nós aqui passou mais necessidade que ele. Ele era casado? Era casado. Era Irani. Casado. Foi casado desde 1988, casado com Irani Pinheiro. Uma mulher que cuidou muito bem dele, pelo jeito, né? Ela era muito gente boa. Ela ia de vez em quando no escritório do meu pai com ele, uma pessoa sensacional. Ela foi fundamental para eu escrever esse livro, cara. Todas as entrevistas que eu fiz com o Maguila foi ela que me levou para falar com ele. Entendeu? Ele deixou algum filho que luta boxe? Porque ele tinha um filho que lutava, ele teve 2 filhos que lutaram boxe, mas nenhum deles foi tão bom quanto ele. Tem uma pergunta para ele, Babi? O Maguila era mulherengo? Cara, reza a lenda que sim, viu? Reza a lenda que sim. Eu não entrei muito nessas coisas porque o Maguila não conta isso. O Maguila, se perguntar para ele, não vai se gabar de ter pego não sei quem. Não sei. Mas, cara, você vê as fofoca de jornal que acharam o Maguila aqui no Conjunto Nacional
tomando um café com uma socialite não revelada, Ixi. entendeu? O Maguila tinha um lance, cara, que ele morava na Zona Leste. E ele tinha uma Mercedes branca. E, cara, as pessoas viam uma Mercedes branca saindo de dentro do motel. E às vezes... Não era dele. Não devia ser dele. E aí ele chegava em casa, a mulher dele falava assim, ô, Maguila, tem um... Eu vi essa Mercedes aí. Não era eu. Mas eu ouvi falar que ela pegou, né, uma vez. Pegou. Entendeu? Pensou, Babi? Você, na hora H, chega a tua mulher lá pegando você no pan. Ah, não. E aí você vai fazer, eu Eu vou quebrar a corto- cara desse eu maldito, isso aqui, corto esse maldito é o o- Maguila. O que você faz? Eu corto Lorena Bobbitt chama. O papo. eu corto O barato. entendeu? A berinjela ali eu corto. E o UFC, algum dia vai ameaçar o prestígio do boxe? Assim, porque tem uma mídia muito forte em cima do UFC, é um esporte assim, que hoje está mais em evidência para muita gente. O UFC é uma empresa. É diferente do boxe. Entendeu? O UFC tem o ônus e o bônus. O bônus é que ele tem investidor que investe na marca UFC. O ônus é que quando as pessoas começarem a ficar doentes, entendeu? Essa conta vai sair um pouco mais cara. A lei trabalhista vai atuar bastante. O aí. chicote vai estralar. Porque, cara, eu lembro de ter visto uma entrevista do Vanderlei Silva falando sobre encefalopatia, que ele viu uma palestra e que deram 10 sintomas. Ele falou, cara, eu tenho 9 desses. Nossa. Entendeu? Mesmo na luta que era para ser contra o Vitor Belfort, o Vitor Belfort deu uma lição, cara. Ele sofreu uma concussão e falou assim, opa, não posso. E ele foi julgado por conta disso. Muito criticado, né? Foi muito criticado. Quando ele fez exatamente o certo, ele foi chamado de bundão pelo Vanderlei. Entendeu? É errado isso, cara. É como é errado uma coisa que o boxe tem uma mania de hoje ficar criticando o juiz porque parou a luta muito cedo. Para com isso, cara. Entendeu? É um problema porque o juiz pode usar isso para manipular resultado. Sim. Entendeu? Se o cara ganhar uma grana, ele consegue fazer isso. Mas, cara, é isso ou deixar o cara morrer no ringue? Tem inclusive uma das lutas do Maguila, que ele tava mal, né, fisicamente, que ele tava vivendo o lado popstar dele, que o cara começa a bater nele, ele encostado nas cordas, e ele fica meio que assim, ele tá meio que apagado. E o cara continua batendo e o juiz não para, né? O ideal teria sido parar aquela hora, né? Cara, essa luta foi a última. Pelo que você tá falando, foi a última luta da carreira dele com o Daniel Frank. Essa luta não era nem para ter acontecido. Entendeu? Essa luta, você pensa que o Maguila começou a carreira dele como profissional em 83, essa luta foi em 2000. Nossa, 17 anos de Entendeu? porrada. Tomando porrada na cabeça. Peso pesado, cara, não é para isso. Você sabe quantas lutas que o Maguila tem? Não. Faz ideia? Quantas? Assim, ao todo, e aí a gente volta no lance do queixo de vidro. Maguila fez 85 lutas. Quantas lutas dessa ele perdeu? 6. 7. Errei Nossa por um. senhora. 7. Contando aquelas final de carreira, já que ele já estava... Contando foram 2 no começo da carreira. Falcone e Otelar. Falcone e Otelar. 2 para lendas. Holyfield E 2 quando ele já Forma. estava convivendo com um tiro no pé que ele tomou voltando de um jogo da Copa em 1998. Como assim? Uma batida, uma blitz de trânsito. Pararam o carro onde ele estava. O Maguila não entendeu o que estava acontecendo. Ele estava dormindo dentro do carro. Ele desceu do carro. Fora do Brasil, isso? Não, aqui. Voltando ali da Santa Cecília, do bar da filha do Nelson Gonçalves. Eles foram assistir o jogo da Copa lá. Aí ele acordou. Nessa época a gente estava tudo no 89. Nossa. Aí ele acordou. Ele acordou, saiu do carro, perguntando o que é. O cara assustou. Em vez de dar o tiro para cima, ele deu o tiro para baixo. E acertou. Pegou no pé esquerdo dele. Que para um pugilista é o pé que fica na frente. O cara, sem aquele pé, ele vira uma pata-choca no ringue.
Ele não consegue se movimentar, porque é em cima desse pé que você vai girar. É esse pé que vai fazer você sair dos golpes. Olha, eu saindo do microfone. É esse golpe que vai fazer você sair vai te dar toda a mobilidade. Mas isso foi divulgado? Cara, foi porque eu lembro do Celso Russomano, cara. O Celso Russomano fala que ele ouviu essa notícia no rádio da polícia e foi lá ver o que era e ajudou, de certa forma, o Maguila. Mas isso foi divulgado, cara. E depois disso, o Maguila fez uma luta com o Juan Dias, que ainda hoje, é treinador de boxe aqui em São Paulo, dá aula de boxe na Corner Boxing Club, em Moema. O cara se tornou um grande amigo. Juanito é um cara sensacional, assim, e a prova disso foi essa luta. Nessa luta ele podia ter nocauteado o Maguila cruelmente, porque o Maguila não podia estar lutando. Ele podia ter massacrado o Maguila naquela luta, mas ele foi cozinhando para ganhar a luta por pontos. Aí chegou no final, os juízes queriam dar o resultado para o Maguila, entendeu? E aí, empate. Não, cara, gente, pelo amor de Deus, qualquer um que vai assistir essa luta vai falar que o Juan Dias ganhou. Tá bom, então perdeu por pontos, Maguila. E foi a última, foi uma luta que ele perdeu. Assim. E uma coisa, você falou do Éder Joffre e tal, claro, o Maguila. Com quem mais você falou, Falcone, você citou também, com quem mais você falou, assim, tipo, para escrever seu livro? Quem está lá no livro? Cara... Juarez Soares, essas pessoas que eu já citei, Silva Vinhas, Servílio de Oliveira, meu amigo Servílio de Oliveira. Teve uma pessoa que foi muito importante, que foi o Luizão, que é amigo do Maguila, todos os irmãos do Maguila que estavam vivos na época, os filhos do Maguila, tanto os mais novos, tanto o mais novo, que é filho dele com a Irani, os outros. Jorge Arias, que era campeão mundial, campeão brasileiro, quando o Maguila tentou voltar. Eu, basicamente, cara, eu ia no fim de semana, no Clube de Boxe Guarani, ali na Vila Matilde, na Rua Tília, e ficava conversando com as pessoas lá, cara. Lá você tem juiz de boxe. Conversei com o juiz, o Antônio Bernardo, que foi juiz. Conversei com o seu Geraldo Lourenço, que apitou, que foi juiz amador. Cara, eu conversei com... Cara, eu perco a noção das pessoas. Você tentou falar com os gringos, assim? Tipo, Eu falei com o Holyfield, cara. Falei com o Holyfield por telefone. O George Foreman eu falei por e-mail. Ele ouviu porque ele não tem uma das orelhas, né? Não, mas é canal auditivo. Ele coloca no outro. Eu liguei pra ele e atendeu no orelhão. No orelhão. Que no orelhinha. Você sabe dessa história da orelha? Não. O Tyson tava lutando com o Holyfield e aí ele tava irritado e perdendo a luta. Ele simplesmente mordeu a orelha. Ah, eu lembro dessa polêmica. E é com quem que ele conversou? Com o da orelha que foi campeão. O Holyfield, cara, eu liguei no celular dele. Ele atendeu, a gente ficou conversando uns 10 minutos, assim. Mas ele não quis falar muita coisa do Maguila, não. Ele é muito claro, assim, de que, tipo, ele não conhece o Maguila, ele só ganhou do Maguila. E foi uma luta que correu de acordo com os planos. O primeiro round que o Maguila ganhou, na verdade, era o Holyfield estudando o Maguila. Ele deu o primeiro round para o Maguila ganhar, para entender o jogo dele. Conversei com o Falcone. Falcone virou um grande amigo meu. Porque, cara, para todas as pessoas que eu falei, não me deixem só. Eu estou escrevendo um livro, isso é difícil, cara. É um bagulho que você faz sozinho. Venham, me ligam, passem em casa, entendeu? A única pessoa que me ligou nesse tempo todo foi o Falcone. Então dá nome aos que não prestam. Quem que você tentou falar e te esnobou? Cara, ninguém. Na verdade, não. Ninguém, assim. Eu não consegui chegar no Tyson, mas isso não é culpa dele, entendeu? Ele tem... mas, cara... Basicamente, todo mundo queria falar do Maguila, cara. Foi uma coisa muito... Assim, ninguém nunca pediu... Cara, o Kiko, por exemplo, que é uma pessoa super difícil de você falar, parceiro do Luciano do Vale... eu peguei o telefone no site da empresa dele, que na época que existia, liguei no dia seguinte... Eita, o negócio gente, tá alerta da defesa. Alerta civil, hein? Olha. Defesa civil. A defesa tá comendo aqui, ó. No dia que... eu liguei para ele, tentei marcar.
No dia seguinte, a secretária pessoal dele me ligou marcando para a semana seguinte e me deu o tempo que eu precisasse para conversar com ele. Bom, vocês viram que o gongo já tocou, mas pode fazer Uma a última pergunta, assim. O quanto dói pra você o Maguila não ter visto esse livro pronto? Cara, eu não sei nem dizer, cara. Eu teria que ver o Maguila entrando num lugar, um lugar cheio de gente, mas eu acho que isso é uma coisa que eu imaginei, cara, porque, desculpa, eu vou falar pra câmera aqui. Eu espero que vocês me provem de verdade que vocês gostavam do Maguila. Eu quero ver um bagulho cheio, tipo Ibirapuera. Tipo o Ibirapuera, com todo mundo falando Maguila, Maguila, que nem era em 1987. O dia que vocês fizerem isso, eu vou ficar tranquilo e falar assim, cara, o Maguila teve o que ele merecia. Perfeito. Isso aí. Show. Tucori, a gente queria te agradecer, mas quem vem aqui a partir de hoje não sai de mãos abanando. Nós temos... Ah, gente? Nós estamos chique assim? Estamos chique. Temos um... Opa, a bolinha não, a bolinha fica. De tênis fica. Só não quebra o cenário, por favor. A bolinha de tênis fica. Temos um presente para você da Black Brasil. Black Aliás, Brasil. a Black Brasil, eu vou te falar assim, tem muitas marcas de boné, muitas bem conhecidas assim, mas assim, nenhum boné tem mais cara da cabeça do brasileiro do que da Black Brasil, cara. Não. Impressionante assim, como que a arte que eles fazem, os modelos, é boné feito para brasileiro, assim, sabe? Olha, mas ficou bonito, hein? Ó. Não, e Olha, a detalhe. Black Brasil no show. E a Black Brasil, ela não tem só boné, não. Ela tem camiseta, ela tem bermuda, ela tem chinelo, ela Jaquetas, tem relógios. Meu, relógio tem de E eu vou tudo, falar um cara. negócio, cara. Não é todo boneco que entra na minha cabeça. Cabeção, né? Entendeu? E, cara, Mas você entrou e não vai sair nunca mais da sua cabeça. eu tenho certeza que não, cara. Eu adoro boné. E você que tá aí, ó, pode acessar o site deles, Black Brasil, sem o A, é blckbrasil.com.br. Vai lá, você vai ver todos os modelos, você vai ver tudo que eles têm lá para te oferecer, cara. É muito legal. E você vai ficar bonito igual o nosso amigo Fernando Eu não Tucor aí tiro com mais esse da boné cabeça. agora. Eu só É vou presente legal para muita gente da família. Você que tem vários filhos, assim, sabe, pro seu namorado, é um presente muito legal já pensando no Natal que tá chegando, né? Perfeito, é isso aí. Tá batendo na trave assim. E muito obrigado também a Vanessa Haddad, né? A Vanessa, nossa parceira também. Vanessa, obrigado aí pela parceria, tamo junto. Vanessa, beijo. Olha lá, o Alexandre tá pessoal aqui roubando, tá não é seu todo não, mundo esse de daí. Black. Já tá roubando? Não, vou te dar um presente, então não precisa roubar o dela não. Toma esse daqui, o Black Brasil te deu de presente ali, pode vir aqui. Pronto, ó. Esse é o Devolve o da Suelen. Esse é um dos nossos patrões, ó. Devolve da Suelen lá. Todo Fica mundo roubando quer Black boné. Brasil aqui, gente. Já estão Todo mundo roubando quer. boné, pelo amor de Deus. Mas é bem isso. Quem vê, quer. Boa. E, Tucori, deixa aí os contatos aí pra galera, ou aonde a pessoa pode te encontrar, quem quiser ajudar apoiando pela Lei Rouanet no seu livro Welcome Maguila. Deixa todos os contatos, as redes sociais, telefone, o que você quiser, o tempo é seu. Justamente, os meus contatos, embora você possa me seguir nas redes sociais por @Tucori ou Fernando Tucori, me procurem no @WelcomeMaguila, que é exatamente o nome do livro e é por onde eu estou compartilhando as coisas que eu aprendi nesse tempo, estudando a história do boxe brasileiro e as curiosidades do boxe mundial. Boa. Show. Ó, E obrigado também pelo trabalho. Que a gente foi uma equipe de produção no 89. E, tipo, obrigado por tudo que você me ajudou nesses anos, cara. E depois no programa da Sabrina, também. A gente trabalhou junto no programa da Sabrina. E Sério? no Pânico. Olha, Já foi 3 lugares que a gente trabalhou junto já. boa. Aqui o gongo já tocou, mas não acabou a luta ainda não, porque agora, Tucori, você está de frente com o Babi. eu não posso ver um negócio gozado assim que eu já chego metendo a boca. Fernando, na hora H, alguma mulher já te fez jogar a toalha? Sim, várias vezes. Sim, a toalha eu jogo pra onde eu quiser. É só não deixar em cima da cama. Molhada em cima da cama. Boa. Fernando, você já foi vítima de algum golpe da cintura pra baixo? Ah, vários. Vários. Porque eu fiz judô. E no judô tem um golpe que chamou Sotogari, que é basicamente na perna. É uma rasteira. Fernando, as tuas lutas duram mais que um assalto ou vai a nocaute logo no primeiro? Eu tento ser igual o Mike Tyson e resolver logo. Mas não é porque eu sou bravo e forte, não. É porque falta gás. Fernando, e na época de radialista, gostava do operador apertando o botão?
Ah, sim. Eu queria ser um operador para apertar vários botões. Fernando, o que você acha dessas lutas de exibição que no final rola um pau? Cara, essa luta sempre acontece quando você escala 2 exibidos para lutarem entre si. Se é de exibição, tem que rolar um pau. Fernando, lembra da primeira vez que colocou o microfone na boca? Eu não lembro nem da última. Fernando, me ajuda a contar. Tifu, tifu, tifu. Quantos tifu deu? 3? Fernando, você fez muitos quadros de humor na rádio. Você sempre foi gozado? Ah, sim. Eu não posso ver um negócio gozado assim que eu já chego metendo a boca.